engenheiro agrônomo e especialista em marketing político e de relacionamento Alexandre Paulinelli criou há 20 anos um projeto chamado Ouvir Você. Nesse período, ouviu todo mundo, para empresas, políticos, ganhou eleições, colaborou com as administrações das cidades, fez seus clientes venderem muito. E chegou até aqui com uma certeza: o povo quer falar. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, Bianca. Alexandre, a voz do povo está nas ruas e falando bem alto, por sinal. Mas como responder para tanta gente? Bom, o momento para todo mundo é um momento de perplexidade, principalmente para as pessoas que estão no poder, né? Mas eu costumo dizer o seguinte: se a gente quer entender as coisas, a gente não pode entrar dentro delas. Ou seja, a gente tem que sair um pouco se a gente quer entender. Essa história, para mim, para ser entendida, ela remonta muito tempo atrás, quando o homem vivia sozinho e ele tinha medo de morrer, porque ele não tinha quem o defendesse e ele dependia da sua própria força para se manter vivo. E aí, um belo dia, talvez, num momento qualquer desse de devaneio, ele descobriu que se ele se unisse com alguém, e criaria um pequeno grupo e que a chance dele morrer ficaria menor, porque ele teria outra pessoa para ajudá-lo. Resumindo, a história do homem vem ao longo desse tempo todo sendo um movimento de gregacionário, vamos dizer assim, na medida em que ele sempre teve um inimigo externo, né? E aí a comunidade ficou cada dia maior, criaram cidades-estados, criaram os países, né? Criaram os blocos, né? Até num ponto que o mundo chegou que só tinham dois blocos, né? O Ocidente, comandado pelos Estados Unidos, e o outro bloco, né, comandado pela Rússia. E enquanto era assim, a gente tinha sentido estar todo mundo junto, lutando pela não morte, vamos dizer assim. Eu sei que com a derrocada do Império Soviético, as pessoas começaram a olhar para o seu próprio umbigo, ou seja, e agora, onde está o nosso inimigo, né? E aí elas começaram a ver que naquela época, né, quando começaram as coisas, o melhor lugar do mundo era o lugar onde você conseguia estar vivo. O que mudou hoje é que o melhor lugar do mundo tem que ser o lugar onde você vive. Essa mudança, ela não é uma mudança de conceito, é uma mudança de comportamento, né? E os poderosos hoje, os grandes chefes de Estado, os presidentes, os governadores não entendem isso. Você quer dizer que, vamos dizer o seguinte, que a nação, como a gente conhece, ela acabou? Na realidade, se você for pensar bem, qual o sentido hoje? Até pouco tempo atrás, a Argentina era uma ameaça nos governos militares, né? Morria de medo de ter uma guerra com a Argentina, né? O Brasil já guerreou com o Paraguai. Fazia sentido essa nação para defender os seus cidadãos, né? Na realidade, qual é a chance hoje de ter uma guerra entre Brasil e Argentina, entre Brasil e Paraguai, a Rússia vir aqui invadir, né? Essa questão do grande inimigo, né? Ela simplesmente está colocada fora da pauta. Se o grande inimigo não existe, a razão do Estado talvez também tenha diminuído muito nesse conceito. Mas a questão é o seguinte: o que é o Estado Nacional para o problema do posto de saúde do Barreiro? Ou seja, se eu moro no Barreiro, o problema de saúde é o posto de saúde do Barreiro. Então, na realidade, se você for analisar bem, nós estamos caminhando muito rápido. Quando eu digo do melhor lugar do mundo, é o lugar onde você vive, não é nem a cidade. É a comunidade dentro da cidade. Então nós temos a comunidade aqui, por exemplo, em Belo Horizonte de Lourdes, que tem um padrão de vida, a comunidade do Barreiro, de Venda Nova. Todos esses bairros têm os seus próprios problemas, né? Isso não queria dizer que as pessoas vão querer conversar, por exemplo, com o vereador do bairro? Isso não fortaleceria essa figura política? Olha, Bianca, na realidade, o sistema representativo, né, que é a essência do sistema democrático, ele está em xeque no mundo inteiro. As pessoas não questionam isso porque talvez não tenham arrumado alguma coisa melhor para colocar no lugar. A questão é muito simples. Eu sempre reporto a uma situação. Alguns anos atrás, um partido político me chamava para ir conversar com seus deputados, que a gente, em função disso, desenvolveu um método interessante de fazer campanha eleitoral, e me chamava para conversar com essas pessoas, e como é que eu ia explicar para um deputado que ele tinha um problema de crise de legitimidade? Porque eu costumo dizer que só tem um ego maior do que o dos políticos, das lideranças políticas, né? Talvez os atores da Globo e os marqueteiros, né? Então, era muito difícil. Mas eu achei que, tentando desconstruir um pouco esse ego, eu conseguiria chegar a algum lugar. E era muito interessante porque, às vezes, tinham 12, 15, 18 deputados numa sala, e eu chegava e ia explicar o que eu fazia. Em vez de explicar, eu pegava uma folha e chegava e escolhia um dos deputados e falava assim: escuta, o senhor é da onde? Eu sou lá do Piauí. Perfeitamente. O que o senhor faz aqui no Congresso Nacional? Eu sou representante do povo do Piauí. Perfeitamente, o senhor é um representante do povo do Piauí. Já que o senhor representa o povo do Piauí, eu preparei aqui umas 15 perguntas sobre o povo do Piauí. O senhor poderia me responder?
Quantas pessoas do Piauí colocaram o senhor aqui? Todos sabem responder essa questão. 28.427 pessoas. Oh, parabéns. Né? A próxima pergunta que eu faço assim, tem mais homem ou mais mulher? Ele fica me olhando, fala assim, eu não posso afirmar, eu não sei. Eu falei, escuta, desses 28.400 e pouco, quantos estão desempregados hoje no Piauí? Não. Aí eu não posso saber, não sei. Quantos, nome e endereço dos desempregados? Eu falei, pô, Paulinelli, se eu não sei quantos, eu vou saber nome e endereço? A próxima pergunta, o senhor votou alguma coisa ontem? Votei. O que pensam os seus 28.400 e poucos sobre esse assunto? Não sei. A pergunta número 4, não sei. A 5, não sei. Não sei, não sei. Normalmente, e eu nunca, em todas as vezes que eu fui a Brasília, nunca me deixaram de passar da pergunta número 8. Esse deputado virou para mim e falou assim, pois não sei todas. Aí eu voltei a outra pergunta, a última pergunta, eu falei, você tem mais uma pergunta só, o que o senhor faz aqui em Brasília? E ele não conseguia responder de novo, que era representante do povo. Na realidade, o que eu estava tentando mostrar a ele é que se você se representante não conhece representado, então não representa. Se a essência de toda a democracia é o poder da representação, a essência está totalmente dançada, vamos dizer assim. Então, a próxima pergunta que o deputado me faz, então deixa eu te fazer uma pergunta, como é que eu faço isso? Eu falei, deputado, fico muito satisfeito que nós estamos tentando já descobrir o como. Essa é a pergunta do século. Essa é a pergunta que está colocada na rua hoje. Como saber o que as pessoas pensam? Eu sei como o jogo é jogado, eu participo dessas campanhas e vejo que as pessoas sem dinheiro e só com ideais, elas são movidas à poesia. Infelizmente, a indústria é feita para que quem não tenha dinheiro não entre. O Em Off de hoje está ouvindo Alexandre Paulinelli. Alexandre, você vê uma crise no sistema representativo. Mas como mudar isso? Bem, Bianca, como eu te disse no bloco anterior, eu costumo sempre dizer para as pessoas que são os representantes, os deputados, que existe legalidade no mandato dele, porque ele tem um diploma do TSE pregado na parede dizendo que ele é deputado. Mas não existe a menor legitimidade nesse mandato, porque ele não conhece o seu representado. E aí ele dá também o direito do cidadão de não o reconhecer como representante. Porque se eu não conheço quem eu represento, por que eu quero que essas pessoas legitimem o meu poder? Então essa é a crise que está passando o sistema, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Como mudar isso? É uma coisa interessante, porque todas as vezes eu vejo que as pessoas estão falando assim, não, voto consciente, tem que votar. Né? Tem que votar, tem que tirar essas pessoas, etc. E aí eu me reporto sempre a uma coisa que acontece antes das eleições. Eu sou procurado por pessoas das mais diversas idades e classes sociais, né? Dizendo assim, Paulinelli, me ajuda. Eu quero entrar, se a gente quer do bem não entrar, se eu que sou do bem não entrar lá, como é que eu vou mudar essa coisa, essa porcaria, essa baixaria que está isso aí? E eu costumo dizer para as pessoas começam dizendo para mim, querendo dizer sobre os seus ideais, sobre os seus princípios, etc. E eu peço para parar, eu interrompo a conversa e digo para a pessoa, eu falo assim, eu só tenho 2 perguntas para você, eu não quero saber sobre os seus princípios. Mas como você vai trabalhar para mim se você não quer saber sobre os meus princípios? Eu falo, não, eu quero saber sobre os seus princípios daqui a 4 anos, quando você voltar, quando você estiver no poder e me buscar para a sua reeleição. E você vai ver que seus princípios vão ser ligeiramente, a palavra não existe, mas flexibilizados. Você quer dizer que o poder muda a pessoa? Mas é absolutamente certo que isso acontece. Agora, as 2 perguntas que eu sempre faço, a primeira é muito, muito engraçada, mas qual foi a última vez que você fez exame psiquiátrico? Porque você não está bem da cabeça. Você não sabe a fria que você está entrando. Você não sabe o que você vai fazer com você mesmo. E a pessoa fica me olhando e começa de novo ao corolário dos seus ideais, das suas ideias, de como é que ele está movido das melhores intenções, etc. E a segunda pergunta, onde coloca a conversa já numa conversa no patamar da política, é cadê o dinheiro? Como cadê o dinheiro, Paulo? Você está parecendo aquela profissão que pede o dinheiro antes de... Eu falei, não, cadê o dinheiro pelo seguinte, meu amigo. Se você vai discutir sobre ideais, sobre poesia, nós vamos ler Fernando Pessoa, Cabral, o Drummond, nós vamos ler sobre os nossos poetas. Agora, se é para discutir sobre política, a pergunta é muito clara, cadê o dinheiro? Por quê? Porque esse jogo que você está entrando, meu amigo, essa indústria que você está entrando, ela é uma indústria muito clara. Você enfia o dinheiro do lado de cá e os votos saem de lá. As pessoas ficam olhando e acham que eu sou um cara que desconstrói os ideais, etc. Mas eu sei como o jogo é jogado, eu participo dessas campanhas e vejo que as pessoas sem dinheiro e só com ideais, elas são movidas à poesia. Infelizmente, a indústria é feita para que quem não tenha dinheiro não entre. Você levantou uma coisa interessante.
Você acha que o próprio eleitor já encara a eleição como uma oportunidade para levar algum e não para eleger seu representante? Não, eu acho que o eleitor, nessa situação, ele faz parte da massa de manobra do jogo do poder. Ou seja, na realidade, ele é necessário para validar esse poder, né? Se você for ver bem, essas pessoas que, com a melhor das intenções, querem entrar no jogo, eu costumo dizer a elas o seguinte: você já jogou rugby? Não, nunca joguei rugby. Eu falei, pois é, mas o rugby tem regras próprias. E você também nunca jogou o jogo da política. Mas a política também tem regras próprias. E a primeira regra, a mãe de todas as regras da política, você sabe qual é? Não, não sei. A primeira regra da política é nunca, vírgula, mas nunca mesmo perca o poder. E em nome dessa regra, você vai ver que todos esses princípios que você queria me contar agora, daqui a 4 anos não vão ser os mesmos. E por que precisa tanto de dinheiro? Boa pergunta. Por que precisa tanto de dinheiro? Porque, e aí nós vamos na essência, onde eu falo que na minha vida, as coisas que eu resolvi entender, porque eu gosto de estudar a percepção humana, as coisas que eu resolvi entender é que basicamente a fé, a relação dela com a religião e a política, né? Porque tem muito a ver, sabe, Bianca? Você ao votar em alguém acreditar que ele vai resolver seus problemas, tem muito a ver com essa coisa de acreditar em Deus, né? Acreditar que ele vai resolver seus problemas. E é engraçado porque a minha busca de entender isso me levou em duas situações. Eu sou um agnóstico em termos de política e um ateu em termos de religião. Ou seja, eu vi o seguinte: você só consegue entender as coisas se você desconstruir. E desconstruir não quer dizer destruir. Desconstruir quer dizer entender e fazer de novo, né? Então, a sua pergunta foi em cima disso. Ou seja, basicamente, então, qual é a solução para isso, né? Eu cheguei a uma conclusão no caso da democracia. Mas você não me disse por que é preciso tanto dinheiro. Pois é. Porque é o seguinte, porque a pergunta da democracia está errada, né? O que a gente acha evoluído do processo democrático, de escolher as pessoas, a democracia aqui, no Chile, nos Estados Unidos, na Índia, onde eu fui ver, entendeu? Eu fui ver, fui até a Cuba, lá não tem eleição, mas fui lá ver a ânsia das pessoas de escolher um quem diferente do nome que está lá, né? A pergunta está errada. Essa é a síntese do meu entendimento. A democracia não funciona porque a pergunta está errada. Quando você faz a pergunta quem, do outro lado existe alguns eus que querem ser os escolhidos. No caso da eleição presidencial, agora tem o eu Dilma, o eu Aécio, os outros candidatos todos, né? Eles querem ser excluídos, querem ser escolhidos. E ser escolhido quer dizer, no sistema que é colocado, ser percebido. E para ser percebido, Bianca, tem várias técnicas. Você tem a técnica do João Santana, que é o marqueteiro do Lula e da Dilma, você tem a técnica do Duda Mendonça, você tem a técnica de vários, não vou citar os de Minas não, que eles citam um e depois não citam outro, eles vão brigar comigo. Então, na realidade, você tem várias técnicas, tá certo? Você tem a técnica do Alexandre com a empresa dele, né? Mas acontece o seguinte, de todas as técnicas você tem uma premissa: cadê o dinheiro? Então, na realidade... Porque tudo é caro. Nenhuma eleição é barata. A eleição para vereador não é barata mais. A eleição para deputado não é barata. Para governador, para presidente da República, se as pessoas souberem o que custa a eleição para presidente da República, as pessoas não acreditariam no número. Então isso quer dizer o seguinte: por quê? Porque na realidade, sem o dinheiro, você não move essa indústria. Tudo é muito caro, tá certo? E aí, porque a ideia é criar um super-eu, o eu que quer ser percebido, tá certo? Então cria um problema, Bianca. Quem está no poder, a regra número 1 não é nunca perca o poder? Quem está no poder sabe que precisa de dinheiro. E faz o quê durante os 4 anos? E quem está fora e quer entrar? Precisa de dinheiro. E faz o quê? Então, na realidade, o processo, e eu não estou acusando ninguém de corrupção, mas a corrupção faz parte do jogo. Essa que é a verdade. Ou seja, e aí tem um problema ético ou moral. Porque, na realidade, nenhuma das pessoas que faz isso acredita que está fazendo mal. Sabe por quê? Porque ela é o bem. O mal é o outro lado. O mal é quem quer me derrubar. Então, tudo que eu fizer... E aí Maquiavel já tinha razão quando percebeu isso há muito tempo atrás. Tudo que eu fizer para que o bem permaneça no poder é válido. Inclusive as coisas que têm sido feitas, não só aqui, como em qualquer outro lugar do mundo. Os fins justificam os meios? Na política? Mas é lógico. Não tenho a menor dúvida disso, né? Essa talvez seja outra explicação para a regra número 1. Nunca, mas nunca mesmo, perca o poder. Você vota no prefeito de Belo Horizonte achando que ele vai vir resolver seus problemas. Uma coisa eu vou te afirmar: ele não conhece os seus problemas. O Em Off de hoje está ouvindo Alexandre Paulinelli. Alexandre, se a pergunta não é quem, qual que é a pergunta certa? Olha, Bianca, eu não tenho a menor dúvida de que a pergunta quem leva toda a deturpação do processo, né? Não que ela vá deixar de existir, porque sempre vai ter que ter alguém fazendo o que a gente quer,
né? Eu cheguei à conclusão de que a pergunta da moderna democracia, essa que eu acho que as pessoas, de certa forma, não estão percebendo, mas estão reinventando ela na rua, a pergunta mais certa é o que, como e onde. O que, como e onde quer dizer o seguinte: eu estou hoje com 52 anos, meu filho está fazendo 23 amanhã, e eu tenho certeza que quando ele tiver meia idade, ele vai votar todo dia nessa moderna democracia. Ele vai chegar em casa e vai olhar a luz da porta da rua, da casa dele vai estar queimada, e ele vai entrar num mecanismo que pode ser uma rede social, que pode ser internet, que pode ser sinal de fumaça, que pode ser telefone, pode ser qualquer coisa, e ele vai dizer: a luz na porta da minha casa está queimada. O que? A luz. Onde? Na porta da minha casa. Como está queimada? E aí, se o prefeito chama Antônio, José, Joana, não interessa o nome, o que ele quer é que conserte a luz, né? Ele vai ser atendido no posto de saúde e ele vai entrar depois no sistema da rede social ou do que quer que seja e vai dizer: o médico no posto de saúde do Barreiro não estava lá, no horário que devia estar trabalhando. O que? O médico, como? Não estava lá onde? No Barreiro. E aí, quem tiver no poder, que tome as providências. Então, eu acredito, Bianca, que quem foi esse administrador das coisas, né? O administrador, um Hellis Quem. Um Hellis Quem. Alguém que trabalha para nós. Que para desespero dos políticos pode ser um software, por exemplo. Né? Porque, na realidade, as pessoas estão lá para resolver o meu problema. E aí vem essa relação que eu faço da política com a fé, com a religião. Ou seja, você vota numa pessoa achando que ele vai resolver seus problemas. Você vota no prefeito de Belo Horizonte achando que ele vai vir resolver seus problemas. Uma coisa eu vou te afirmar: ele não conhece os seus problemas. Até porque, quem é que parou na sua frente e te perguntou sobre o que, como e onde está acontecendo? O que? O ônibus? Como? Não passa? Onde? Na porta da minha casa. Então, essa moderna democracia, ela não acaba com o quem, mas ele relega o quem à sua devida importância. E eu digo o seguinte: eu vou ver ainda, com 50 anos de idade, o político achacar um empreiteiro de lixo, por exemplo, para botar dinheiro na saúde. Sabe por quê? Porque esse o que, como e onde, de uma maneira sistematizada, gera índices. Está certo? Então, a gente já faz trabalho desse tipo em algumas prefeituras, né? Então, não vou citar o nome da cidade, mas a cidade tem nota 2,3 para varreção de rua. Como é que nós obtivemos essa nota? Todas as pessoas da cidade votaram e deu nota 2,3, uma nota sofrível de 0 a 10. Né? O prefeito chama o responsável pela área. Ruim, né? Chama o responsável pela área e fala assim: o que fazer para levar para 7? Só que tem um detalhe: uma vez por ano a gente consulta as pessoas. Então, a primeira coisa, quem inventou que a pergunta do quem tem que ser 4 anos? Sabe o que é? O ideal do quem é que fosse a cada 40 anos, você concorda? Você vota uma vez no quem, larga ele 40 anos no poder. Então botaram 4 anos, eu não sei quem inventou isso, foi um número... Agora, a pergunta do que, como e onde, ela é uma pergunta update, é de hoje, é da agora. Isso desespera qualquer político, porque ele vai ser avaliado a qualquer momento. E eu, quando quiser ser prefeito da minha cidade, eu vou dizer como eu vou levar o 2,3 para 7. E se eu não levar, não tem dinheiro, não tem Duda Mendonça, não tem Alexandre Paulinelli, não tem marqueteiro do João Santana, que vai me colocar lá, porque o quem é irrelevante. O que o povo quer é que a rua esteja varrida. Você entendeu? Claro. Mas voltando àquela história, você acha que as redes sociais podem ajudar nesse processo? Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de uma sociedade, em primeiro lugar, né, que está caminhando para uma oralidade, ou seja, as pessoas estão cada... E aí vem um problema, viu? O que está acontecendo hoje na rua é a ponta de um movimento que vai levar muitos anos, porque o movimento muda as cabeças, mas não muda as leis. Né? Eu acredito, por isso que eu acho que demora 20, 25 anos, porque essa turma que está na rua, entendeu, vai ter que chegar ao poder para mudar a lei. Ao mudar a lei, muda a realidade. Né? Porque enquanto continuar sendo quem que manda e desmanda, essas coisas todas aí vão ser vozes importantíssimas. Eu não estou contra o movimento, eu acho a coisa linda. Né? Eu lutei por isso minha vida inteira. Né? Eu participei dos primeiros movimentos sociais onde a gente tinha uma bandeira política. Né? Hoje a bandeira é totalmente apolítica, ou seja, é uma evolução muito grande. É meio complicado que o quem que manda não saiba o que ele tem que fazer. Né? E vou te falar uma coisa, aí não tô, ou não queira saber. Eu não estou defendendo ninguém que seja o quem, mas nessa moderna democracia, dentro dos trabalhos da minha empresa, tem uma pergunta que eu considero síntese de toda essa moderna democracia. A gente chega para uma mãe que tem um filho na escola pública e pergunta para ela assim: como a senhora avalia a limpeza do banheiro da escola do seu filho? Bianca, ela não sabe, porque ela não foi lá. Só que tem um detalhe, é uma coisa próxima a ela, é a escola do filho, que ela tinha até em bom grau de avaliação, porque tinha vaga, tinha merenda, tinha uniforme, né? E aí ele chega, eu falei: Pedrinho, vem cá, como é que é o seu... Mãe, é tudo cagado. Não tem papel higiênico. A privada é entupida. É mesmo, Pedrinho? Aí ela vai colocar assim: péssimo, tem que melhorar. E ela tomou consciência que o banheiro está sujo. Sabe?
chamaram ela para participar da eleição para votar na diretora. E a diretora não sabia que o banheiro estava sujo. Então, é isso que eu estou dizendo. Na realidade, a pessoa, ao votar sobre o que, como e onde, ele toma consciência do problema. E ele dá condição ao prefeito de chamar a diretora ou a diretora e falar assim, vai lá e limpa o banheiro, pelo amor de Deus. Facilita a vida dele. Sem dúvida. Eu acho que eu tenho visto isso toda a construção da minha vida empresarial, minha própria empresa, foi em cima disso, em acreditar numa coisa que é uma obviedade, né? Era um conceito apenas. Falei, meu amigo, vai ouvir os seus eleitores, porque se você esperar 4 anos para perguntar quem, pode ser que eles te tirem daí. Entendeu? Então vai lá e pergunta hoje o que, como e onde. Cada questionário, Bianca, que a gente aplica para uma família hoje numa cidade, né, demora 40, 45 minutos. É um voto demorado. É um voto demorado. Mas como é que você acha que as pessoas, os líderes vão ouvir essas pessoas que estão na rua, se não for demoradamente? Agora, quem é que pode... Ou seja, eu acredito que a democracia vai ter que se renovar para fazer isso. Até porque as pessoas podem fazer isso na sua rede social. Elas podem todo dia entrar e votar. E é daí a importância disso. Eu ainda acho hoje a rede social excludente, porque a grande maioria das pessoas ainda não tem acesso a ela. Mas é um melhor mecanismo. Estou dizendo, basta ver o seguinte, quantas famílias têm a internet em casa? Então você está entendendo? Então o mecanismo que eu utilizo hoje é bater na porta e falar assim, nós viemos aqui porque nós precisamos saber sua avaliação. É lógico que eu adoraria, dentro de 5, 10, 20 anos, as pessoas tirarem um dia e fazerem todas as suas avaliações, e aí se você capta essa informação, eu acho que isso é uma coisa que não tem como vai acontecer. Né? Tá, vamos falar um pouquinho do você. Você nasceu em Lavras, né? Nasci em Lavras. Mas veio para Belo Horizonte? Na realidade eu nasci dentro da escola de agronomia, que naquela época chamava Exal, meu pai era professor e diretor lá. E na década de 70 ele veio chamado para ser secretário da Agricultura e a gente mudou para Belo Horizonte. E depois ele foi ser ministro em Brasília, né? O Alexandre é filho do ex-ministro Alisson Paulinelli. Belo Horizonte, então, você viveu aqui em que período da sua vida? Eu vivi dos 10 aos 13 e depois os últimos 20 anos da minha vida. O que você acha que essa cidade tem de especial? Belo Horizonte? Eu acho que os mineiros. Eu hoje moro um pouco no Rio de Janeiro, eu tenho um apartamento no Rio, né? E a primeira coisa que me surpreende é poder estar andando pelo Brasil, que a gente viaja muito, e ao escutar um mineiro falando, a gente identifica ele talvez pela primeira palavra da frase, né? Então, a questão da mineiridade, essa coisa que parece uma coisa quase idílica, né? Quase retrógrada, mas a mineiridade ainda existe aqui, né? E a gente nota isso quando a gente sai de Minas. Alexandre, uma ideia fixa. Uma ideia fixa? Persistência. Eu acredito, eu falo que a minha lápide talvez já esteja escrita, né? Aqui jaz um homem persistente. Porque, na realidade, se você tem uma ideia ou um ideal, na realidade, a genialidade talvez esteja, não me considero um cara genial, mas a genialidade não estava em inventar o sanduíche do McDonald's. Talvez a genialidade esteja em fazer ele 20, 30, 40 milhões de vezes por dia. Né? Então, eu costumo dizer o seguinte, o que eu estou falando para você aqui agora tem 20 anos que eu estou falando. Mas no começo as pessoas me achavam absolutamente maluco, né? Falaram, pra quê, meu amigo? Pra que ouvir a população, rapaz? Eu vou fazer o que eu quero mesmo. Então, na realidade, o que está acontecendo hoje, para mim, é uma confirmação de um conceito, né? E essa persistência me levou hoje a um nível de credibilidade legal. As pessoas hoje acreditam no meu trabalho. O dia mais feliz da sua vida? Filho. Foi o dia que eu vi que as coisas continuam, né? Porque as ideias elas podem continuar porque as pessoas acreditam em você, mas a vida só continua com os filhos. Um medo. Um medo. Eu posso falar do medo que eu não tenho mais? Eu costumo dizer o seguinte, se o medo foi a grande força que impulsionou o homem a ser esse ser que vive em comunidades, etc., eu também entendo que o grande medo é o medo da morte. E esse medo da morte faz a gente acreditar em uma porção de coisa, né? Ou criar uma porção de coisa, ou criar uma porção de resposta. Mas, na realidade, eu costumo dizer para os meus amigos o seguinte, não é que eu tenha perdido o medo da morte, eu perdi o medo do medo da morte. E aí, as coisas ficaram mais simples na minha vida. Uma esperança. A esperança é que as pessoas entendam realmente o seu papel e a sua... qualquer que seja o papel, né? A gente representa vários papéis, né? O de pai, o de empresário, né? O de cidadão que está aí marchando nas ruas pedindo pelas coisas, etc. Mas que as pessoas entendam realmente o seu papel e não acreditem em ninguém. Acreditem naquilo que elas
tem como seus próprios ideais. Porque todas as vezes que alguém te contar uma história, inclusive o Alexandre aqui agora, e você acreditar no Alexandre, você deixa de ser você mesmo. Questione tudo, entendeu? As pessoas estão aqui, na realidade, a vida é feita, na medida que as pessoas querem te ajudar, no fundo você pode, ou no sentido de criar um grupo, olha, você quer ver um exemplo? No dia que criar um grupo, uma liderança para esse pessoal que está na rua, o movimento acaba. Se você reparar bem, se no Rio ontem tinha 300 mil pessoas, e eu passei lá na hora da passeata, eram 300 mil indivíduos. Quem estava liderando aquilo? Cada um era líder de si mesmo. Né? Esse é o mundo que o político não entende hoje. Né? E quando você vê hoje o poder chamando as pessoas, fala assim, quem são os líderes, qual é a pauta? Sabe o que é isso? Sabe o que o poder está tentando fazer? Está tentando reduzir alguma coisa que é absolutamente criadora em alguma coisa que ele entenda. Porque se colocar o líder e colocar a pauta, pronto, já sei como cooptá-los. Não captá-los, cooptá-los. Nós adoramos conversar com o Alexandre Paulinelli hoje. Você gostou, Alexandre? Eu adorei. É sempre bom a gente poder falar para as pessoas o que a gente entende, pensa, né? E outra coisa, né? Eu adoraria que as pessoas que estão na rua tentassem encontrar seus próprios caminhos de participação. Né? Eu acho que devem existir outros, centenas de milhares. Eu tentei arrumar um meio, porque agora, depois que isso foi lançado a semente da indignação ou da manifestação, etc., a questão é muito simples, é como fazer. Né? Como fazer as coisas.